Eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Bem-vindos ao Caminho. Neste encontro, não tentaremos prever o futuro, nem buscaremos identificar vencedores ou perdedores. Nosso propósito será compreender o que está acontecendo e qual o seu significado para as próximas décadas. A geopolítica estoica não busca impor uma forma de pensar. Ela propõe um método para melhor compreender a realidade. Vivemos tempos extraordinários. Todos os dias recebemos notícias sobre guerras, tensões diplomáticas, crises econômicas, avanços tecnológicos, disputas comerciais, mudanças políticas e transformações sociais que parecem ocorrer simultaneamente. A informação nunca foi tão abundante. Contudo, a compreensão parece estar cada vez mais escassa. Sabemos mais do que nunca, mas muitas vezes compreendemos menos. As notícias nos mostram o que está acontecendo. As manchetes nos dizem quem ganhou, quem perdeu, quem está ameaçando, quem está respondendo, quem está assinando um acordo ou quem está violando um tratado. Mas raramente nos ajudam a entender por que tudo isso está acontecendo. E talvez esse seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Durante anos, aprendemos a observar os eventos como incidentes isolados. Uma guerra de um lado, uma eleição do outro, uma crise financeira em um continente, uma revolução tecnológica em outro, um conflito comercial entre grandes potências, uma migração em massa, uma nova descoberta científica, uma mudança cultural. Cada evento parece ter vida própria. No entanto, a história raramente funciona assim. Grandes mudanças quase nunca acontecem de repente. Elas se desenvolvem lentamente. Elas avançam silenciosamente. Elas se desenvolvem ao longo de anos, até mesmo décadas, até que um dia suas consequências se tornem impossíveis de ignorar. Então, tendemos a dizer que o mundo mudou, mas na realidade, o mundo já vinha mudando há muito tempo. Simplesmente não tínhamos aprendido a observar esse processo. Foi precisamente essa reflexão que deu origem a esta série, uma série que decidi chamar de Geopolítica Estoica. Não porque pretenda substituir a geopolítica tradicional, nem porque aspire a criar uma nova ideologia. Muito pelo contrário. A geopolítica estoica nasce de uma convicção simples. Quando a realidade se torna cada vez mais complexa, precisamos aprender a pensar com mais clareza. E é aí que o estoicismo ainda tem muito a nos ensinar. Os antigos estoicos compreendiam que nem sempre podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar como os observamos, interpretamos e reagimos a eles. Essa diferença parece pequena. No entanto, pode mudar completamente nossa compreensão do mundo, porque aqueles que apenas reagem aos acontecimentos acabam vivendo de uma surpresa a outra. Por outro lado, aqueles que aprendem a reconhecer os processos começam a descobrir uma ordem que antes estava oculta. Não se trata de prever o futuro. Não se trata de construir teorias fechadas. Não se trata de encontrar respostas fáceis para problemas complexos. Trata-se de desenvolver uma forma de ver, um olhar sereno, um olhar paciente, um olhar capaz de distinguir entre o ruído cotidiano e os movimentos profundos da história. Esse é o propósito da geopolítica estoica. Não é dizer o que você deve pensar, mas sim convidá-lo a pensar melhor, porque pensar melhor também é viver melhor. Com muita frequência, acreditamos que a história muda com uma única decisão, com uma eleição, com uma guerra, com uma crise financeira, com um acordo internacional. Mas a realidade costuma ser muito mais complexa. As sociedades evoluem, as economias mudam, a tecnologia transforma a forma como produzimos, trabalhamos e nos comunicamos.
A demografia altera o equilíbrio entre as nações. As fontes de energia alteram o valor estratégico de regiões inteiras. As ideias transformam a maneira como as pessoas entendem a liberdade, a autoridade, a justiça e o futuro. Todos esses processos se desenrolam simultaneamente. Alguns são rápidos, outros levam décadas, mas nenhum ocorre de forma completamente isolada. É por isso que muitas pessoas sentem que o mundo se tornou imprevisível. No entanto, a história nos ensina o contrário. Os eventos mudam, os atores mudam, as tecnologias mudam, mas certos padrões reaparecem repetidamente. Não porque a história se repita exatamente, mas porque a natureza humana conserva características que transcendem todas as eras. E compreender esses padrões nos ajuda a interpretar o presente muito melhor. Existe uma imagem que pode nos ajudar a entender essa ideia. Imagine um grande tabuleiro de xadrez. Cada peça representa uma nação. Cada movimento altera o equilíbrio geral. As regras permanecem relativamente estáveis, mas as posições estão em constante mudança e cada decisão modifica as possibilidades de todas as outras. O observador inexperiente geralmente se concentra apenas no último movimento. Ele vê a peça capturada, ele vê o ataque, ele vê a ameaça imediata. Mas o verdadeiro jogador sabe que o jogo começou muito antes. Cada movimento preparou o caminho para o próximo. Cada decisão abriu novas possibilidades e fechou outras. Quando um movimento espetacular finalmente acontece, na verdade estamos vendo o resultado de um processo muito mais longo. A geopolítica funciona de maneira muito semelhante. Com muita frequência, nossa atenção é capturada pelo evento do momento. Uma guerra, uma eleição, uma crise econômica, uma sanção internacional, um acordo comercial, uma tensão diplomática. E quase sem perceber, acabamos acreditando que a história começa exatamente aí. Mas a realidade costuma ser diferente. Os eventos visíveis são apenas a parte do processo que chega até nós. Por trás de cada decisão importante, existem anos de transformações econômicas, tecnológicas, culturais, demográficas e estratégicas que alteraram gradualmente o equilíbrio de poder. Portanto, quem observa apenas o último movimento corre o risco de interpretar mal todo o jogo. A geopolítica estoica propõe justamente o oposto. Antes de nos precipitarmos em julgar um evento, tentaremos compreender o processo que o tornou possível. Antes de reagir a uma notícia, tentaremos nos perguntar quais mudanças estavam se desenvolvendo muito antes de a notícia virar manchete. Essa mudança de perspectiva pode parecer pequena. No entanto, ela transforma profundamente nossa compreensão do mundo. Porque deixamos de olhar apenas para os fatos, passamos a observar as tendências. Deixamos de correr atrás das notícias, passamos a interpretar os processos. E quando aprendemos a reconhecer esses processos, também aprendemos a formular perguntas melhores. Não porque tenhamos todas as respostas, mas porque começamos a olhar onde quase ninguém mais olha. Esse será precisamente o caminho que percorreremos juntos nesta série. Não buscaremos confirmar preconceitos, não tentaremos alimentar o medo, não construiremos explicações simplistas para uma realidade complexa. Nosso propósito será diferente: observar, pensar, conectar, compreender, com serenidade, com prudência e com a humildade intelectual de saber que a realidade é sempre mais rica do que qualquer explicação apressada. Numa época em que abundam certezas superficiais, talvez o maior ato de responsabilidade esteja em aprender a pensar mais profundamente, porque as grandes transformações da história raramente anunciam sua chegada.
quando finalmente se tornam visíveis, quase sempre já estavam em desenvolvimento há muito tempo. É por isso que entender os processos é muito mais valioso do que simplesmente reagir às suas consequências. E talvez essa seja a maior diferença entre observar o mundo e compreendê-lo. Observar nos permite descrever o que acontece. Compreender nos permite descobrir por que acontece. Esse será o espírito da geopolítica estoica. Não oferecer respostas definitivas, mas construir, passo a passo, uma maneira mais serena, mais rigorosa e mais profunda de interpretar a realidade. Mas se o cenário permanece o mesmo, por que os movimentos parecem ter mudado tanto? O que os eventos que atualmente estampam as manchetes ao redor do mundo realmente nos dizem? Essa será a pergunta que começaremos a responder no próximo capítulo de Geopolítica Estoica. Obrigado por me acompanhar neste primeiro passo. Se esta reflexão despertou novas perguntas, convido você a compartilhá-las nos comentários. Inscreva-se no canal se quiser trilhar este caminho comigo e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também acreditam que uma melhor compreensão do mundo é um caminho para viver com mais liberdade. Até a próxima. Estarei esperando por você.